Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Ministério da Agricultura e Pecuária convocou 440 novos servidores aprovados no concurso nacional unificado. Para a vaga de auditores fiscais federais agropecuários, são 200 profissionais, entre médicos veterinários e engenheiros agrônomos. No Rio Grande do Sul, essa convocação vai mexer também no quadro de servidores da Secretaria da Agricultura. Entre os profissionais convocados estão 23 fiscais estaduais agropecuários da SEAP. Por isso, neste total, são 13 fiscais médicos veterinários e 10 engenheiros agrônomos. O Senado aprovou, depois de 21 anos de tramitação, o novo marco do licenciamento ambiental no Brasil. O projeto de lei volta agora para apreciação das alterações na Câmara dos Deputados. O texto também exclui a exigência de licenciamento para atividades de baixo impacto, como agricultura tradicional, pecuária de pequeno porte. Para detalhar as mudanças no campo, eu converso agora com o senador Luiz Carlos Reis. Tudo bem, senador? Prazer, Thaís, falar com você e com quem está nos acompanhando através da TV Multi-RS. Um prazer falar com vocês todos. Obrigada, senador. Bom, foram 21 anos de tramitação, esse projeto aí ficou indo e voltando aí com algumas alterações e agora foi aprovado aí no Senado Federal com algumas alterações. Queria que o senhor contasse para a gente de uma forma geral aí o que significa a aprovação desse projeto. Primeiro, Thaís, agradecer o Neri Geller, que é um gaúcho de Selba, que foi ministro da Agricultura e hoje é um produtor no Mato Grosso. Então, quando o deputado Neri, no ano passado, ele fez um grande trabalho na Câmara dos Deputados. E aí ele conseguiu aprovar na Câmara o relatório que chegou no Senado. Aí a senadora Tereza Cristina e o senador do estado de Rondônia, Confúcio Moura, fizeram um grande trabalho e muitos meses e conseguimos ontem, felizmente, aprovar esse projeto de lei que simplifica o processo de licenciamento. Depois posso dar alguns exemplos da dificuldade que nós temos hoje no Brasil inteiro. Veja que tem mais de 5.000 obras paradas, obras federais paradas por conta de licença ambiental. Então, é um prejuízo tremendo para o Brasil. E, com isso, nessa atividade de baixo, médio e baixo impacto, ajudarão bastante o país. Nós não queremos desrespeitar o meio ambiente, jamais, longe disso. Vamos continuar mantendo o Código Florestal, que foi votado, mas simplificar os processos. Então, a ministra Tereza foi fundamental nesse assunto, a equipe dela, e também o Confúcio Moura, secretário, que também é o senador pelo estado de Rondônia, né? Os dois senadores fizeram esse trabalho que nós aprovamos na Comissão de Agricultura e também na Comissão de Meio Ambiente do Senado, e ontem foi aprovado, né, no plenário do Senado Federal. Pois é, para o setor do agronegócio, que tem aí muitas atividades de baixo impacto ambiental, essas medidas, esse novo texto aí, ele vai contribuir para agilizar processos e deixar cada vez mais dentro da legalidade os produtores rurais, né, senador? Veja o seguinte, eu planto arroz em São Borja. Uma lavoura, você tem a cada 3, 5 anos fazer a nova licença. A lavoura de arroz no Rio Grande do Sul, Thaís, tem mais de 100 anos. E o pessoal planta no mesmo lugar. Para que eu tenho que renovar cada ano uma licença? Cada 4, 5 anos uma licença. Sim. Que custa lá 4, 5 mil reais na minha área, que é 140 hectares. 1 milhão de hectares no Rio Grande do Sul, quanto custa só para licenciar a lavoura de arroz? A lavoura é a mesma há mais de 100 anos. Então, essa situação simplifica. Eu fiz uma emenda que a Tereza aceitou com relação às redes de luz. Tem um prefeito aqui, o Nélio Fornari, lá do Lagoão, e o prefeito sabe disso. Ele vai contratar uma rede de luz do interior para 4 ou 5 famílias, ele leva quase 1 ano para conseguir a licença dele. Tem que pagar dinheiro para fazer a licença. Isso é baixo impacto, não tem porquê você botar meia dúzia de postes de luz, fazer um projeto de licenciamento ambiental. Simplifica e vai resolver esse assunto. Qualquer bairro pobre de qualquer cidade do Rio Grande do Sul, do Brasil, você vai botar luz lá para 10 famílias, 20 famílias. Tem que fazer um projeto. Qual é o impacto ambiental você puxar uma rede de luz que já existe? Sim. Puxar mais um pouquinho na cidade, nas vilas, por exemplo, ou no interior, né? Isso também está resolvido. Então, estou citando 2 exemplos
do que vai destravar o processo produtivo no Brasil. Bom, agora saindo um pouco do agronegócio, pegando, né, de uma forma geral aí esse licenciamento, o setor, os ambientalistas criticam, né, dizem que é facilitar, que é tornar menos exigente. Como é que foi esse meio termo que se conseguiu chegar para a aprovação do projeto, senador? E os cuidados, né, que a população em geral pode enxergar aí a partir de agora com essa medida que preserva tanto a questão ambiental, mas também a sustentabilidade econômica dos empreendimentos? Você imagina que tem estradas paradas há mais de 20 anos, uma estrada que não sai do lugar e tem recurso no orçamento para fazer a estrada e você não consegue executar o recurso, passa para o ano que vem e assim vem rolando 20 anos. Tem energia, muitas pequenas centrais elétricas, só para teres uma ideia, no Rio Grande do Sul, nós temos 104 PCHs. Sabe quanto é que a FEPAM libera por ano? 2, 3, 104, que geram mais de 1 giga de energia. Sabe qual é o valor do investimento? 11, 12 bilhões de reais. 11, 12 bilhões. Quem vai fazer? Não é o Estado, é a iniciativa privada. Não sabe por quê? Porque falta licença ambiental. Então, essas questões todas, Thaís, nós temos que simplificar o processo e não deixar que isso aconteça, né? Mas não é desrespeitar o meio ambiente. Negativo, longe disso. Agora, a burocracia que nós temos é muito séria e no Rio Grande do Sul é pior do que qualquer estado. Uma licença na FEPAM hoje demora muito mais que uma licença no órgão licenciador de Santa Catarina. Agora, independente do estado que sejamos, essa lei vai simplificar o processo de licenciamento no Brasil inteiro. Bom, teve uma outra questão aí em debate no Senado essa semana, que está bem na sua pauta aí, né, senador, que é a questão do PL da securitização, que deu o primeiro passo aí, que foi a aprovação na comissão na Câmara, na Comissão de Agricultura do Senado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse passo aí que foi dado. Esse é o segundo passo. O primeiro passo foi admitir o projeto. A admissibilidade entrou, ok, estava na pauta. Agora conseguimos o segundo passo, que foi aprovar o projeto da securitização no Senado, na Comissão de Agricultura do Senado. Esse projeto já passou, ok. Agora vamos para frente, é outra comissão, e continua a negociação com o governo. Então, essa posição para nós é importante, a admissibilidade e depois a Comissão de Agricultura é fundamental para nós. Agora vamos na segunda etapa, a terceira etapa, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Sim. E que nós continuamos também, Thaís, discutindo com o governo, né? Essa operação tem um custo e nós precisamos resolver esse impasse, e o Rio Grande do Sul precisa. Um dado importante, os produtores rurais, Thaís, em 4 anos de seca e mais 1 ano de enchente, os produtores rurais do Rio Grande do Sul perderam em torno de 150 bilhões de reais. Se eu pegar o agricultor, o comércio, a indústria, o serviço, isso vai para 450 bilhões de reais. Isso é quase um PIB do Rio Grande do Sul. Veja o atraso para o Estado, para os municípios e para os produtores, é imenso. Eu estou com o prefeito Nélio Fornari, que representa o prefeito da Associação dos Municípios da Serra Gaúcha, do Centro-Serra do Rio Grande do Sul. Todos os prefeitos, não só dessa região, mas de todas as regiões do Estado, estão apoiando essa nossa negociação, né? Então, ajudam nesse processo. Vereadores ajudam, cobrando dos seus deputados estaduais, federais, senadores, do governo do Estado e do próprio governo federal, que nós tenhamos solução para esse assunto que se arrasta em 5, 6 anos. Então, nós temos que ter solução e o projeto agora é bem-vindo e nós vamos seguir trabalhando para que possamos resolver o impasse de milhares de produtores do Rio Grande do Sul, pequenos, médios e grandes produtores. Bom, a gente acompanhou aqui durante a semana, senador, a movimentação, aliás, desde a semana passada, né? A mobilização dos produtores rurais, alguns começaram lá no dia 13, outros começaram agora no dia 20 a colocar suas máquinas aí nos trevos, se mobilizar, a própria FETAG acampada aqui em Porto Alegre. O senhor acredita que essa demonstração aí de insatisfação do setor agora nas ruas, mais visível para toda a população, especialmente no interior, possa ter contribuído para esse segundo passo aí, como o senhor disse, do trâmite do projeto? Tudo nos ajuda. Tenho falado com o Carlos Joel, que é o presidente da FETAG, com o Gedeão, que é o presidente da Farsul, com o Irineu Hort, que é o presidente da ProSoja, de prefeitos do Rio Grande do Sul,
prefeito Adriane, lá de Nonoai, que é presidente da FAMURS, todo mundo pegando junto, né? Nós temos que conseguir resolver esse impasse. Mas o mais importante agora, Thaís, hoje, nessa quinta-feira que passou agora, e hoje é sexta-feira, estamos aguardando uma resolução do Banco Central para a primeira etapa da negociação, que vai ser uma prorrogação por 4 anos. Sim. Nós já acertamos com o ministro Haddad no dia 23 de abril. Já estamos hoje há quase um mês desse dia e ainda não saiu a negociação, que é uma resolução do Banco Central, e vou explicar por quê. O processo todo, que os produtores estão sendo executados por dívidas que venceram em abril e dívidas que estão vencendo em maio. O que traz essa resolução do Banco Central? Prorroga por 4 anos, os custeios, né, que estão vencendo em 2025, e prorroga por mais 1 ano o investimento que está vencendo em 2025. Isso dá um fôlego aos agricultores, né, e com isso eles não estão sendo executados. E vamos continuar mobilizados pela securitização, que aí é outra etapa do processo, entende? Então, por parte, as entidades sabem, os prefeitos sabem, que nós temos que acertar essa parte primeiro, porque isso alivia o agricultor nesse momento. Sim. E, com isso, nós ganhamos fôlego para seguir pressionando e seguir negociando com o governo federal. Esse é o ponto mais importante, porque a operação tem um custo. Sim. Por que não saiu a resolução ainda? Porque essa resolução custa 125 milhões, 126 milhões o custo em 2025 e custa lá 385 milhões em 4 anos. E é um orçamento que não tem no orçamento. Então, sim, o ministro Favaro está tratando com a ministra Simone Tebet como resolver esse impasse. Essa é a primeira parte. Isso é 385 milhões. Agora, você imagina que a securitização vai custar 5, 6, 7 bilhões por ano? É um outro abacaxi que tem orçamento. Então, esse processo nós temos que resolver de uma forma que também não vá prejudicar os cofres públicos. Essa é uma situação. A economia precisa, e nós mostramos ao ministro Haddad, Favaro e Paulo Teixeira quanto o Rio Grande do Sul perdeu, quanto perdeu. Sim. Né? Então, como é que eu recupero? Recuperando os agricultores. Agora, o senhor falou aí que o próximo passo é a Comissão de Assuntos Econômicos, né? Aí vai se tratar justamente dessa questão que o senhor abordou até agora, que é a questão de quanto vai custar isso aí, né? Porque um projeto de securitização, ele é um projeto de longo prazo e precisa prever recursos para esse alongamento, né, dessas dívidas. O senhor acredita que vai ser mais duro o debate dentro da Comissão de Assuntos Econômicos? Claro, nós já começamos o embate há várias reuniões que nós temos com o Haddad, o Paulo Teixeira e com o ministro Favaro. Nós estamos conversando com eles e a gente sabe da dificuldade do governo e dos ministérios, né? Eles estão preparando o Plano Safra também, tudo está no bojo da nossa discussão. A discussão é dura, mas eu apresentei uma proposta do dia para a Secretaria do Tesouro Nacional. Eles acharam interessante a ideia, que tem um custo menor para o governo, a emissão de títulos, né? Mas também temos uma outra posição, que a Farsul descobriu, é a questão, por exemplo, de usar os recursos do fundo do pré-sal. Aí custa mais barato. Então, essas opções, Thaís, que nós estamos buscando nesse momento, né? A gente entende a posição do governo, mas nós também entendemos a posição do Rio Grande do Sul e dos produtores gaúchos. O Estado precisa, os prefeitos precisam, o governador precisa, o Rio Grande precisa. Então, nesse sentido, vamos seguir a discussão. Bom, antes da gente encerrar, senador, o senhor teve aí essa semana, como a gente começou falando aí que foram boas notícias, né? Teve também uma questão relacionada ao Fundo de Apoio à Recuperação de Infraestrutura, uma medida provisória que criou esse fundo, estava vencendo. Como é que foi essa questão? Nessa quinta-feira, venceria uma medida provisória emitida o ano passado, garantindo 6 bilhões e meio para o Rio Grande do Sul para combater as enchentes em Porto Alegre, na região metropolitana, no Vale dos Sinos e no Vale do Caí. É recursos que nós descobrimos e conseguimos, com a ajuda do deputado Hugo Mota, a votar essa matéria na Câmara com urgência, e nessa terça-feira eu relatei a matéria no Senado. Então, garantimos 6 bilhões e meio que o Estado perderia nessa quinta-feira. Resolvemos o assunto. Então, esse é um processo importante. Eu estou debruçado nele desde maio do ano passado, para ver como as coisas não são fáceis. Sim. Descobrir o projeto, ver, e a solução
para essa ampla região. Aqui foram mais de 800 mil gaúchos prejudicados, famílias que foram prejudicadas, empresas que foram prejudicadas, milhares, e nós conseguimos agora o recurso que vai solucionar o problema. Agora, garantimos o recurso esta semana, ok, deu certo. Agora esperamos que o governador Eduardo Leite dê celeridade ao processo, que isso aqui já tem o contrato com o governo federal desde dezembro desse ano passado. Nós já estamos em maio. As chuvas voltaram de novo, Thaís. Né? Já podia estar sendo executadas essas obras. Agora garantimos recursos e temos mais prazo para que essas obras possam ser executadas. Os diques, as casas de bomba, a retirada de famílias. Então, esse novo projeto para dar segurança à região metropolitana e também a todo o Vale do Sinos e Vale do Caí, que já tem pré-projetos prontos. E isso, desculpa, esse fundo ele atende não só a questão das enchentes, mas as queimadas também, que foram um problema que afetou o país inteiro no ano passado. Né? Aí é uma outra medida provisória que entrou junto, eram 5 MPs, né? Uma delas eram as queimadas, que nós também facilitamos nesse relatório que eu apresentei, quando o município, o Estado ou a União tinham que contratar, por exemplo, brigadistas, tinham que contratar um sistema de aviação, pilotos, enfim, tudo nós simplificamos esse processo, porque era muito difícil e a legislação impedia essa questão dos incêndios em qualquer parte do Brasil. Resolvemos, também foi tratado nessa medida provisória que eu relatei essa semana. Essa questão de desastres climáticos precisa estar sempre na pauta, né, senador? O país tem que estar preparado para isso, com uma legislação robusta que contemple esse tipo de ocorrência. Foi o que nós tratamos também nesse relatório que eu apresentei na última terça-feira. Tá certo. Senador Luiz Carlos Reis, muito obrigada aí, parabéns pelas boas notícias. Vamos continuar acompanhando, especialmente essa questão do PL da securitização. Nossos microfones aqui sempre abertos para abordar esse tema. Obrigado a você, obrigado a quem está nos acompanhando através da TV Multi-RS. Um prazer falar com os gaúchos que estão acompanhando o seu programa. Muito obrigada, até a próxima. A Granja na TV faz um intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Seguimos falando sobre o novo marco do licenciamento ambiental no Brasil. Eu converso agora com a Paula Hofmeister, assessora ambiental da Farsul. Tudo bem, Paula? Olá, Thaís. Olá. Tudo bem para todos? Olá, boa tarde, tudo bom? Um ótimo dia para todos. Um prazer estar contigo aqui, Thaís. Obrigada, Paula, pela participação. Bom, a gente teve essa semana aí o marco do licenciamento ambiental. A gente conversou no primeiro bloco com o senador Luiz Carlos Reis e ele trouxe aí pontos importantes sobre esse projeto. Mas eu queria conversar com você como assessora ambiental da Farsul e conhecedora desse tema com profundidade, de que forma a aprovação desse projeto vai mexer a curto prazo aí com o produtor rural, especialmente do Rio Grande do Sul? Bom, Thaís, primeiro lugar é fortalecer a nossa segurança jurídica do produtor rural, que trabalha e que depende do meio ambiente para realizar suas atividades. Então, o marco do licenciamento ambiental é algo extremamente importante, fundamental para os produtores rurais, gaúchos e brasileiros. Nós passaremos a ter uma maior segurança jurídica e certeza nas formas de licenciamento ambiental. Hoje nós somos geridos, temos a competência das portarias do CONAMA, como regra geral, mas não são questões definitivas e determinantes para a forma do licenciamento ambiental que ocorre nos estados e nos municípios. Então, a partir do marco legal do licenciamento ambiental, a gente vai ter essa segurança jurídica aos produtores rurais, aos empreendedores, né, sejam eles rurais ou urbanos, mas que dependem, e obviamente, que aqueles que causam impacto durante as suas atividades na produção, no meio ambiente.
Então, o principal ponto é esse, é a segurança jurídica aos produtores rurais. Bom, nessas atividades de baixo impacto, né, de pequenos e médios empreendimentos, que eu acredito seja o caso da agricultura, basta uma autodeclaração, um compromisso do executor, do empreendedor. Queria que você explicasse um pouquinho de que forma isso vai bater, né, para o produtor, o que ele precisa fazer, de que forma ele tem que se comprometer. Importante, Thaís, deixar claro que não são todas as atividades que serão licenciadas, assim como hoje, não são todas as atividades que nós realizamos dentro dos nossos empreendimentos rurais que precisam ter licenciamento ambiental. Importante dizer também que a DAC, que é a licença ambiental por compromisso, a LAC, ela não vai ser geral para todos os empreendimentos, vai ter uma lista que vai determinar quais as atividades que serão licenciadas a partir da LAC, e a gente, no estado do Rio Grande do Sul, nós já temos algumas atividades que nós licenciamos por LAC, atividades de baixo e médio impacto poluidor, e essa lista atualmente tem, se não me engano, 30 e poucas atividades, entre elas urbanas e atividades rurais. Tudo isso, importante dizer também, que vai ter que ser discutido a nível estadual, e a gente também vai ter que precisar adequar as nossas regras estaduais e municipais conforme a nova lei, a primeira lei ambiental de licenciamento ambiental que nós passaremos a ter no país. Bom, a senadora Tereza Cristina disse em pronunciamento logo após a aprovação desse material aí no Senado que o projeto ele contemplou as duas frentes, né? Tanto os ambientalistas quanto os agricultores, prevendo aí uma questão de sustentabilidade ambiental e econômica também, que é tão importante. Agora, esse material, esse PL volta para a Câmara para avaliação aí após as alterações que sofreu depois desses 21 anos de trâmite aí no Senado, né, Paula? O que você acredita que vai ter mais alguma alteração ou agora passa só para aprovação final mesmo? Acredito que pelos 21 anos de discussão, né, e por ele já ter sido aprovado na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente, acredito que agora ele vai em estágio terminativo para aprovação e homologação, então, final, para termos mais essa segurança jurídica aos empreendedores e, em especial, para nós, aos produtores rurais. Bom, no primeiro bloco, o senador Heinz deu o exemplo aí da lavoura de arroz, né? Que em muitas áreas as plantações têm aí mais de 100 anos e a cada 3 anos precisam fazer um novo licenciamento. Você tem mais algum exemplo aí de que forma, além da lavoura de arroz, né? De que forma a lei ambiental brasileira pode impactar positivamente o produtor? Daí, primeiro, eu quero deixar claro que a lavoura ela não tem licenciamento ambiental. O que tem licenciamento ambiental é a irrigação a irrigação que nós usamos na lavoura de arroz, a irrigação por inundação. A gente também a irrigação por aspersão, que é a irrigação de sequeiro, que aí eu venho através de pivô e carretel. Hoje o licenciamento ambiental se dá nos reservatórios, então na minha barragem, no meu açude, que eu tenho que ter o licenciamento para o meu empreendimento de irrigação. A gente tem outros diversos, como a criação de suínos, criação de aves, a produção intensiva de pecuária de corte, como confinamentos de bovinos e ovinos. Todos esses são atividades que têm impacto ambiental e que necessitam de licenciamento ambiental. Os nossos silos de armazenagem, quando em áreas urbanas, também precisam de licenciamento. A gente tem aí um rol enorme de atividades licenciáveis, e a gente precisa ver e aguardar o que vai vir e quais serão essas novas definições de licenciamento, de atividades de licenciamento que vamos ter nessa lei. Agora, você tocou num ponto importante que é a questão da armazenagem, né? O Brasil tem tanta carência aí de armazéns, a lei ambiental, se ela for que deve ser aprovada na Câmara e sancionada sem reservas aí pelo presidente da República, pode também contribuir para dar uma acelerada nesse processo, né, Paula? Com certeza, não há dúvidas. Hoje a gente já no Rio Grande do Sul, a gente já tem uma isenção para silos de armazenagem na área rural. Não são todos eles que são isentos, mas boa parte é isento pela capacidade de armazenagem. E com certeza a gente vai ter novidades aí a partir desse novo marco legal do licenciamento ambiental no país. Importante dizer, Thaís, que a gente vai precisar se adequar também como Estado, dentro do nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, dentro do próprio Legislativo, no que vai vir a ser regrado nesta
no licenciamento ambiental, na legislação de licenciamento ambiental federal. Mas aqui no Rio Grande do Sul as coisas estão andando com mais tranquilidade, né, Paula? A gente vê um entendimento mais, assim, parceiro do agronegócio pelo governo estadual, né? Sim, com certeza, Thaís. Hoje a gente tem tido grandes avanços a nível, principalmente do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o qual nós temos cadeira. Na Assembleia Legislativa também temos avanços importantes, como a intervenção em APP para reservação de água para irrigação, que foi aprovada em 2024 e sancionada no ano passado. Temos tido avanços, sim, na qualificação das atividades a serem licenciadas, com o ordenamento de documentos necessários, o real impacto ambiental, como cito de novo a irrigação, que é uma pauta frequente nossa aqui, mas antes nós tínhamos que licenciar os equipamentos de irrigação, os pivôs, por exemplo. Hoje, a partir da nova resolução de licenciamento ambiental de irrigação, a gente precisa licenciar o reservatório, que é realmente o que causa impacto. Quando eu faço o meu reservatório, ou regulamento o meu reservatório, aí sim é que eu causo impacto ambiental. O meu pivô, o meu equipamento que está ali parado no mesmo local, girando no mesmo local, ele não causa um impacto ambiental que necessite licenciamento ambiental. Sim. Então, são avanços que a gente conseguiu. Desculpem pelo barulho, eu estou em São Cepé hoje, até estou aqui na rua com o celular na mão, peço desculpas, mas não tinha como deixar de atender o pedido de vocês, da Thaís, que fazem um trabalho tão importante para nós. Tá certo, Paula. Não, agradeço, vida real, é isso aí mesmo. Se está na rua, tem barulho, faz parte. Obrigada, Paula, pela tua participação e vamos continuar abordando esse assunto aqui. Estamos sempre à disposição para vocês trazerem a mensagem da Farsul em relação a essa questão ambiental. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço e obrigada pela atenção de sempre. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você e a gente volta segunda-feira com muito mais informações. Até lá!